Olá, bem-vindo ao podcast piloto da Araci. Eu sou a Fernanda Castilho, fundadora da Araci. A Araci é um ecossistema de aprendizagem e desenvolvimento sobre saúde mental, bem-estar e alta performance, que ajuda as pessoas a encontrarem mais paz e equilíbrio no meio do caos da vida agitada. Eu tenho especialização em comunicação, pela Universidade da Califórnia, em gestão emocional nas organizações pelo Instituto Albert Einstein. Nos últimos 10 anos, eu estive em diversas instituições, grandes empresas de varejo, tecnologia, trabalhando com pessoas, seja na área de comunicação, seja na área de RH, até que entendi que precisava migrar para a educação e fundei a Araci com esse objetivo de democratizar o acesso à informação de qualidade sobre saúde mental e bem-estar. Então, eu tenho muito orgulho desse último ano de caminhada. Mais de 4.000 pessoas passaram pelos nossos treinamentos, 20 organizações diferentes. Esse é só o começo e aqui é um momento de celebração a tudo isso que a gente está construindo junto, a pessoas muito incríveis, grandes aliadas nessa caminhada. Eu quero, inclusive, mandar um abraço a todos os meus clientes, a todas as pessoas que acreditam na Araci e que são parceiros desse projeto desde o início. Muito mais profundo do que tudo isso, eu sou neta da dona Araci. Araci é o nome da minha avó. O ano passado, quando ela faleceu, eu descobri que o nome dela significava mente focada em meio ao caos. Já trabalhava com educação socioemocional para lideranças, com instrução, né? Trabalhava como instrutora de meditação. Então, essa foi uma forma de homenagear ela, de atravessar o meu luto e de hoje conseguir levar o nome dela para outros lugares, né? Criando esses projetos de educação socioemocional e bem-estar. Para mim, eu quero que cada vez mais a gente tenha mais Aracis no mundo. O que isso significa? Pessoas que tenham ferramentas para conseguir sair do caos, né? E encontrar realmente uma paz. Porque a gente sabe que na ansiedade do dia a dia, isso é cada vez mais difícil. E tem muitas técnicas e muitas ferramentas que podem ajudar a gente. Então, esse podcast, esse momento que a gente vai ter, ele tem o objetivo de falar mais sobre essas ferramentas, tá? Inclusive, Setembro Amarelo está chegando. Se você quer fazer alguma experiência na sua empresa, conte com a gente que estará aqui hoje para falar de bem-estar, inteligência emocional e, enfim, qualquer assunto que envolva questões humanas e de relacionamento. Mais do que tudo isso, eu sou um ser humano aprendendo a lidar com as minhas emoções, com os meus movimentos, com as inconstâncias da vida. E graças a Deus, muito abençoada, porque tenho me juntado a outros seres humanos que estão nessa caminhada. E o que eu quero mais do que um podcast é que o clima desse momento que a gente vai ter seja como se fosse uma casa de vó, uma cozinha de casa de vó, tomando um café, conversando com amigos e se sentindo acolhido. Então, te convido a sentir isso com a gente. E, neste momento, quero apresentar as primeiras convidadas desse programa, minhas queridas amigas profissionais que eu admiro profundamente, especialistas no primeiro tema que a gente vai conversar daqui a pouco. Chegou a hora da gente conhecê-las. Com muito prazer, admiração e orgulho, eu vou apresentar para vocês primeiro ela, dona das melhores perguntas e de uma escuta generosa. Não à toa será a nossa facilitadora nesse episódio. Mãe de Antônia, consultora, palestrante, facilitadora de aprendizagem e desenvolvimento socioemocional, formada em coaching ontológico e facilitação de times organizacionais, graduada em administração pela FIA e com mais de 16 anos em recursos humanos em grandes empresas do varejo, Paula Leal. Olá, pessoal. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz. Ah, que bom. E agora temos ela, nossa expert em felicidade e psicologia positiva. Canta como poucos, carioca, mãe de pet, palestrante, consultora de desenvolvimento humano, happiness trainer e professora de mindfulness. Ela é pós-graduada em gestão de pessoas e graduada em administração de empresas pela PUC, especialista em ciências da felicidade e do bem-estar por Tal Ben-Shahar, mestranda em Arts of Happiness pela Centenary University. Desculpa, meu inglês ainda tá meio falho. A grande e única Luísa Índio. Obrigada, Fê. Uau, que apresentação
Tá se sentindo famosa? Tô me sentindo super famosa Que aqui, bom. então, nesse estúdio Já tá incrível com manifestando, você tá uma cuidada. Daqui vocês. 2 anos, gente, vocês não se preparem. Mas obrigada, tô muito feliz de estar aqui com vocês todas. Que bom, eu que agradeço. E por fim, mas não menos importante, ela. Dona de uma sensibilidade profunda que encanta, compositora de textos que até parecem dar música à alma, mulher presente em momentos decisivos da minha jornada. Ela tem mais de 16 anos de experiência com recursos humanos em grandes empresas, é psicóloga, fundadora da Dentro Aprofundamento Humano, especialista em gestão emocional nas organizações pelo Albert Einstein, também professora certificada do programa Cultivating Emotional Balance pelo Santa Barbara Institute for Consciousness Studies e instrutora de Mindfulness, nossa gigante Carolina Andrade. Ai, prazer de estar aqui, Fê, prazer de estar com vocês, mulheres maravilhosas. Estou muito feliz, muito Eu mesmo. também. Bom, vocês já perceberam que é um time de peso, né? Então, antes da gente começar na área, se a gente começa, é sempre o mais gostoso primeiro, pra gente inverter um pouco a lógica. Então, eu já vou dar um presente pra você. Eba! Adoro. Obrigada, Ah. Fê. Pra abrir agora? Literalmente presente. Pode Vocês abrir? podem abrir agora, claro. Vamos lá. Ai, essa caixinha. Que fofura. E já pra dar um chique. esquenta. Caderninho. Ah, isso aqui é muito Ah. sua cara. Ai, amei. Olha só. tô Então, liberada cancelada. da Olha só, ainda tem uma lista. balinha delícia e lápis de cor, amei. Amei. Eu e a Isso, Antônia Fê. vamos pintar muito juntos. Vão mesmo. Gente, a arte é uma super Obrigada, ferramenta de Fê. expressão e regulação emocional, né? Que eu gosto de trabalhar. Como as meninas bem sabem, em todo cafezinho nosso a gente acaba se aventurando na pintura um pouco. Então eu quis trazer pra vocês levarem pra casa dessa vez. Quem sabe eu vejo Sensacional, mais arrasou. arte de vocês Adorei. por aí. Querem colocar aqui? Fiquem à vontade. Obrigada. Vou deixar aqui. Gente, e por fim, eu queria uma palavra, ou algumas palavras de como vocês estão chegando. A gente sabe que nomear os nossos sentimentos, nossas emoções, também é uma super ferramenta, né? Por isso é tão importante a inteligência emocional. Então, eu queria passar a palavra, porque eu já falei demais. Paula Leal, como você está chegando? Um misto de emoções, né, Fê? Mas assim, trazendo algumas aqui, eu acho que é um sentimento que está reverberando desde a gente começou a falar sobre isso, que tem a ver com um sentimento de realização muito forte, porque é algo que a gente já está conversando, que querendo estar junta faz tempo, né? Mas também de muita ansiedade, de querer estar logo aqui, e de satisfação e de gratidão. Acho que, assim, olhando para o meu corpo, o meu coração tá explodindo gratidão. Então é isso. Ai, que gostoso. E você, Lu, como é que você tá sentindo? Então, vou puxar um pouco do gancho, vou contar, né, para vocês aí que estão escutando a gente, que a gente fez uma meditação antes, guiada pela Carol, foi maravilhosa, e ela trouxe essa conexão realmente, né, pra gente agradecer a gente do passado, porque a gente tá aqui hoje, né, porque a gente tomou decisões no passado, então eu tô realizada, eu tô feliz, eu tô grata, alegre e muito animada para o nosso bate-papo e feliz com as minhas escolhas, com muito sentido. E de estar aqui com vocês, que tem muito sentido também para mim. Que lindo. E você, Carol? Ah, eu tô muito satisfeita de estar aqui, tô muito feliz. Estar aqui hoje envolveu algumas decisões para mim, né? Então, tudo que eu precisei mover, assim, né, para estar aqui, me fez ter certeza de que eu queria estar aqui. Então, tem muita intenção minha de estar aqui com vocês, muita, muita alegria de... a Luísa falou que a gente meditou antes, mas a Fê também leu pra gente uma passagem de um livro que fala sobre aliados, né? E eu acho que ter aliados, cada vez mais eu tenho percebido isso, né? Essa jornada do empreender, por mais que a minha empresa sou eu, mas a minha empresa e eu não somos ninguém sem os aliados que fazem parte, né? Desde os clientes que topam a jornada, mas principalmente aquelas pessoas que dão a mão e que impulsionam a gente para ir junto. E nessa mesa aqui tem pessoas que têm me impulsionado demais e eu espero estar contribuindo também. O que certeza. vocês acham? Caminho. Tá contribuindo um pouco. Tenho dúvida.
Gente, eu vou aproveitar o gancho e dizer que a gente sempre gosta de trazer outras pessoas pra cá. Então a gente fez uma brincadeira e perguntou para as pessoas como elas estão se sentindo em casa, né? Antes de começar o podcast. E eu queria mostrar o que elas responderam, para elas estarem aqui presentes com a gente também. Então, o que a gente vê aqui, né? Alguém quer Deus. Acho que foram mais ou menos umas 50 pessoas, né, Fê, que responderam aqui da nossa rede de relacionamento. E o que me chama a atenção é que tem uma série de sentimentos que eu até imagino que as pessoas devem ter respondido mais de um, né? Pô, eles podiam falar 3 coisas, porque a gente não, dificilmente a gente tá sentindo uma coisa só, né? Exato. Inclusive, a gente tem uma brincadeira que é a linguagem das partes. Quando a gente vai falar como a gente tá se sentindo, a gente pode falar: uma parte de mim está feliz, a outra parte está lutando, eventualmente. Então, a vida é assim, né? É isso, somos muitas partes, né? Então aqui a gente está aparecendo o sentimento de feliz, o ansioso, cansado, foram as palavras que mais apareceram, calma, relaxada, angustiada, tranquila, reflexiva. Algumas palavras aqui a gente consegue ver que se repetem e que também tem algumas similaridades, né? Então a gente tem também triste, grato, calmo, inquieto, focado, apreensivo, sonolento, grata, aflita, preguiçosa, entusiasmada. Então, são várias palavras aqui que se misturam muitas vezes no nosso dia a dia, né? Eu achei isso bem curioso, que apareceu preguiçosa e com preguiça. E alguma vez, também, de novo, citado, o pessoal tá cansado, né? Sim. E aí a gente vai no julgamento. Quando eu tô cansado, eu estou sendo preguiçosa, porque eu não tenho meu tempo de descanso. Então, ó, eu já vou dar uma puxada aqui de orelha, que assim, vamos sair um pouco do julgamento, entender como a gente tá pra, de fato, conseguir endereçar como a gente tá se sentindo, né? E vocês querem comentar alguma coisa desse sentimento? Eu queria comentar, na verdade, o que você falou, né? Que quando a gente tá cansado, a gente praticamente não se permite descansar. E na ciência da felicidade, o que a gente entende hoje, é que a gente estava conversando antes, que na realidade a gente precisa de pausas ao longo do dia para recuperar do estresse que a gente tem no nosso dia a dia. Então, o estresse em si, ele não necessariamente é ruim, né? Ele faz a gente se movimentar, a gente agir, mas a gente precisa de pausa. O problema é a falta de recuperação desse estresse e não o estresse em si. Então, não vou antecipar aqui, talvez algumas dicas que a gente vai dar mais pra frente, mas já começamos aí com essa primeira dica de coloque pausas no seu dia, nem que seja de 10 minutos, 5 minutos, meia hora se for possível, né? Enfim, dependendo do Ótima caso, dica. final de semana, férias. E isso que você tá falando, Lu, acho que vem como um lembrete de que tudo é passageiro, né? Até o estresse pode ser passageiro e ele pode ser utilizado como um alerta para a gente prestar atenção no que de fato tá Exato, acontecendo com a gente, exatamente. né? Sim. Exatamente. Eu queria até aproveitar, então, o grande gancho que a gente queria trazer esse mapa para vocês é justamente perceber que todos nós estamos a todo momento sentindo um monte de coisa, um turbilhão de coisa. Nossa vida não vai ser composta só por felicidade, né? Vão ter vários outros sentimentos que vão nos levar, inclusive, ao caminho da felicidade. A gente só tem que entender a lógica deles, ouvi-los e começar a tomar algumas decisões aí. Por isso, o autoconhecimento emocional, que é a linha que nós 4 trabalhamos, é tão importante. Mas, principalmente, eu acho que o que eu queria trazer é que tem ferramentas, tem técnicas que a gente pode usar para a gente não se misturar tanto com esse caos. Não achar que porque eu estou cansada, porque eu estou ansiosa, eu sou ansiosa. As coisas ficam muito mescladas se a gente não começa a se perceber e separar o que é sentimento, o que é pensamento, o que sou eu frente a tudo isso, o que eu quero fazer com tudo isso. Então, os episódios do podcast da Araci têm o objetivo de trazer técnicas e falar sobre técnicas para isso, né? Para a gente se separar um pouco desse caos. E a primeira técnica que a gente vai conversar com essas especialistas, né? Que vem cada uma de uma área diferente. A gente tem formações de administradora, psicóloga, pessoas de comunicação, temos pessoas que são mães, mães de pet, mãe da Antônio. Então, a ideia é que a gente consiga, com essa mistura, conversar um pouco mais sobre a importância da meditação para não se associar
ou pelo menos não se perceber caótica só porque está atravessando um caos, né? Ô, Fê, uma coisa só que eu fiquei, me veio lendo algumas coisas que estão aparecendo aqui na tela, que eu acho que também pode ser uma dica, porque muitas vezes quando alguém pergunta como você está se sentindo, a gente tem muita dificuldade de dizer efetivamente como a gente está se sentindo. Nomear, a gente sabe que é um aprendizado que a gente normalmente não tem, né, na infância, então a gente na fase adulta fica lutando para aprender a nomear. E algumas pessoas falaram assim, ó, inchada, sonolento, faminto, né? Com fé. E eu achei interessante, especialmente esses que têm uma característica do corpo, porque eu acho que o corpo realmente é uma chave. Então, por mais que nesse processo de aprendizado sobre a gente, sobre as nossas emoções, sentimentos, etc., muitas vezes a gente fica muito no mental, né, para nomear. E é importante, claro, não sou uma preconceituosa da mente, mas é muito, muito, muito importante. E esse é um aprendizado que eu venho tendo, é uma coisa também relativamente nova para mim, que é ser assim muito familiarizada com o meu corpo. Então eu fiquei feliz de ver a inchada ali. Embora não seja um sentimento efetivamente, né, mas é alguém que está se percebendo. É uma sensação, Sabe? É uma né? sensação que tudo bem, daqui a pouco vem um nome para isso, né? Mas muitas vezes a gente fica só na mente para saber o que a gente está sentindo. E trazer esse foco para o corpo e olhar o que meu corpo está dizendo sobre mim é muito importante. E eu adorei a inchada e o faminto ali, porque são pessoas que estão prestando atenção no corpo delas, pelo menos. Maravilhoso. Carol, isso eu acho que assim, falou o primeiro passo, você tá confortável ou desconfortável? Porque antes de você conseguir reconhecer o que é aquele sentimento, que passa até por um processo, de fato, de racionalização, e às vezes a racionalização perde a experiência, porque não vamos ter consciência sobre absolutamente tudo, Exato. né? Inclusive dos nossos processos emocionais, nos nossos episódios emocionais, tem partes do sentir que a gente carrega da infância, que a gente nem se lembra. Mas saber se está confortável ou desconfortável, isso talvez seja o passo mais fácil para começar a trazer a percepção e a decisão. O que eu vou fazer com isso? E agora, né? Porque o desconforto, ele te faz se movimentar, Com certeza. né? Sim. E ele tá apontando que tem algo que precisa mexer. Exato. Então, muito bom. Eu acho que demos toda a introdução que a gente precisava, mas eu acho importante a gente, já que vamos falar sobre meditação, entrarmos minimamente no consenso aqui do que é meditação, para que o pessoal de casa consiga acompanhar o que a gente vai falar. E aí eu quero começar com a Paulinha, porque ela é a nossa leiga na meditação. Eu sou a leiga do assunto. Vocês são as especialistas, eu sou a leiga. E tudo bem. O que não significa que Claro, falta sabedoria jamais. Porque eu tô aqui também para aprender, gente. Acho que é uma das intenções também é aprender e curtir. Olha, eu medito, né? Não com a frequência que eu gostaria, mas eu medito. E quando eu paro para pensar o significado para mim, é como se fosse um momento para eu conseguir silenciar os meus barulhos internos. Os barulhos externos também, a gente acaba ali focando na hora, né? Mas é uma forma de eu silenciar os meus barulhos internos para que eu consiga prestar mais atenção no que está passando em mim. Num primeiro momento, até pegando o gancho da Carol, eu consigo perceber no corpo. Tanto é que quando eu falei como eu estava me sentindo, eu trouxe o racional, mas o que o meu coração gritava era gratidão. Então, eu acho que é uma coisa que você vai, com o tempo, né, ajustando. Então, eu vejo a meditação como um espaço para eu silenciar esses barulhos e focar no que está se passando comigo ali no presente. E aí, especialistas? Acertei? Não que esteja na intenção Não, certo ou não, errado, né? exato. Mas, assim, Até qual é o... porque E aí, Carol? eu acho que quando a gente fala sobre meditação, tem muitas perspectivas. Então, falar certo e errado é muito difícil, né? Porque tem muitas técnicas, tem muitos olhares, né? Então, você pode olhar do ponto de vista espiritual, você tem muitas técnicas de meditação e até o que se chama meditação, né? Muito mais como um estado do que como uma prática, né? A meditação em si, se você for olhar lá no yoga e tal, eles chamam a meditação um estado, é o estado de meditação, que é um estado de mente e corpo, claro, que você atinge a partir de uma prática do treino da mente. E aí, eu acho que quando a gente fala aqui de meditação de uma forma geral, hoje em dia, né,
a gente está falando muito mais dessa prática, desse treinamento. Eu gosto muito dessa coisa do treinamento, né? Até porque eu sempre vou puxar aqui para o mindfulness, né? Então, a atenção plena é um treinamento da mente, né? De uma habilidade da nossa mente que é natural, mas não treinada e não desenvolvida. E por isso a gente tem tanta dificuldade, né? Fora isso, tem todos os estímulos e distrações cada vez maiores que fazem com que a gente perca a nossa atenção daquilo que a gente quer, do nosso direcionamento consciente, da onde a gente quer depositar a nossa atenção. Então, eu vejo a prática de meditação, chamando assim, né, como um exercício, um treinamento da nossa mente para que a gente possa ser mais donos de si, ter mais consciência, né? Eu falo muito sobre escolhas conscientes. Escolhas conscientes só são possíveis quando você é capaz de perceber o que se passa dentro de você e ao seu redor com alguma clareza. E isso é desenvolvível. Mas isso, embora seja uma coisa natural, inata, né? Como a gente não desenvolve ao longo da nossa vida, aqui a gente rala adultas hoje em dia para tentar desenvolver um pouco melhor isso e viver a nossa vida de uma maneira mais presente. É como se fosse uma criança que não engatinhou, depois começou a se apoiar e aí foi andando, né, sozinha. Vamos dizer, ela veio com habilidades, pelo menos grande parte, para andar de forma autônoma. Mas se ela não for exposta a estímulos, a coordenação motora dela vai ficar debilitada. Então, eu acho que tem um pouco disso com a nossa mente também. A gente tem um órgão extremamente capaz e que a gente, infelizmente, não é tão direcionado a treiná-la desde o início, né? De forma Exatamente. como a gente poderia. De forma intencional, De né? forma intencional, exatamente. E aí, o que acontece é que conforme a gente vai envelhecendo, às vezes a gente vai perdendo a oportunidade de usar o máximo do nosso potencial, né? Que é o que a Carol estava falando, de treinar as habilidades, treinar a presença, treinar a atenção, treinar a compaixão, todas essas habilidades são treináveis, né? Então, muito bom. E você, Lu? Então, eu acho que assim, só como um complemento, né, trazendo também o mindfulness, para resumir de uma forma mais simples, eu diria que é o treino intencional da mente no momento presente. Então, o que a gente está treinando, de fato, é essa habilidade de trazer a mente para o presente. Então, vou trazer um exemplo aqui, né, para a gente sair um pouco do tecniquez, né, assim, mas quando a gente tá aqui, mas eu tô pensando no que eu vou fazer depois daqui, ou no que já aconteceu no passado. Então, a meditação é essa habilidade que eu tenho de trazer a mente de volta pra cá, né? Então, a gente pode desenvolver diversas habilidades, como a Carol trouxe muito bem, mas eu acho que, no geral, assim, esse treino dela no presente. A gente pode fazer isso de algumas formas, né? Como um treinamento formal, então a gente senta, a gente medita e treina, mas na realidade a gente vai fazer isso para levar isso pro dia a dia, né? Então, para eu entender que eu tô, enfim, em algum lugar e que a minha mente não está lá e precisa estar lá. Então, é para eu ter essa consciência no meu dia a dia. Então, eu treino sentada para levar para a vida, né? E a gente pode fazer de formas informais também. Então, a prática do yoga, por exemplo, é uma meditação em movimento, né? As posturas são muito desafiadoras, então eu preciso estar com a mente ali. Então, por isso que a gente pode chamar de meditação em movimento, ou algum exercício, ou tai chi, mas eu particularmente gosto muito do treino formal dela mesmo. Mas acho que é isso, esse complemento. E Lu, quando você fala de trazer para a vida, eu estou entendendo aqui que seria para várias facetas da nossa vida. Então, a gente está falando do lado pessoal, mas a gente também está falando do lado profissional. E eu só estou fazendo essa divisão porque normalmente, né, as pessoas elas têm essa tendência a trazer para a caixinha. Mas nós somos um ser só. Então, você acredita também que, olhando para o lado corporativo, os profissionais do lado corporativo, é importante também ter a meditação como uma ferramenta para essas questões que você abordou? Muito. Eu acho que assim, até estava vendo uma reportagem ontem, né, que falava que o mindfulness não vai resolver o problema da sua organização. De fato, ele não vai resolver o problema, né, de colaboradores estressados 100% e infelizes, vamos dizer assim. Mas ele vai cuidar de um sintoma muito importante, né? Então, os colaboradores estão ansiosos, estão estressados e
Na realidade, a gente poder promover isso ali dentro e ensinar, né, assim, promover no sentido de: "Olha, estou te dando aqui, essa prática para você aprender como é que faz e levar isso para sua vida fora ou dentro do trabalho". E dentro do trabalho, claro, né, assim, quando a gente está presente, eu consigo ter mais foco, né, quando eu tô presente eu tô mais engajada, então assim, quando eu tô presente, eu tenho inúmeros benefícios, por exemplo, para liderança também, ou não só para liderança, né, assim, é importante que os líderes tenham momentos de pausa e que saibam que essas pausas podem ser meditações, e passar isso para os seus colaboradores, isso é importante. Outro momento importante seria um foco mais profundo, colocar então, assim, momentos de deep focus, eu diria, sabe, como dizem lá fora. Então, assim, é um foco bem profundo. Isso é o quê? De presença, para eu conseguir fazer, né, porque na realidade eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente acha que a gente A gente se consegue. engana, A né? gente não consegue, a gente só tá Nossa, mas eu sou alternando tão multitarefa. Multitarefa, vamos É, a gente pode portuguesar. até conseguir fazer, a gente só não faz bem. Não faz, exato. E assim, na verdade, a gente só tá alternando a nossa atenção. Então, acho que hoje é um bem escasso, é a nossa atenção. Então, acho que assim, pro ambiente organizacional, corporativo, ter atenção assim, valiosíssimo. Legal, legal, Lu. E aí agora eu queria puxar vocês para uma Posso só pergunta. fazer Claro, adendo? faça. Que eu achei muito importante isso que vocês trouxeram. Na liderança, a gente está tendo cada vez mais, não só na liderança, né? Todo o corpo corporativo. Essa queixa de insônia, de ruminação, da questão do estresse, né? Então, é preciso ferramentas. E assim como a gente tem a academia, que ajuda a trazer, liberar hormônios e trazer um lugar de liberação do estresse, a gente precisa também ter uma parte de liberação desse estresse da mente, né? E aí tem isso, e tem um outro ponto que é estar presente nas relações, que eu acho que isso é uma coisa muito preciosa da meditação. Porque quando a gente fala de treinar a presença, a gente fala de quando eu estou numa reunião, eu estar ali, atento aos detalhes, atento à reação das pessoas. Um líder que ele é sagaz, ele vai criar um espaço de segurança psicológica, vai perceber desconfortos, vai trazer a pessoa para dentro, a especialista ali para dentro do jogo para opinar. Então, se ele não estiver ali presente, dificilmente ele vai conseguir extrair o melhor daquele time, né? Sim. E criar, de fato, um ambiente onde o melhor daquele grupo possa vir a acontecer. Sem contar essa questão do melhor interminável, no sentido de que a gente quer sempre que seja melhor, e aí melhor, e aí melhor, e aí não ter tempo de descanso. Então, que aí volta para o início da nossa conversa. Então, eu só queria fazer esse adendo, porque eu acho que é tão importante a gente começar a mudar a forma que a gente enxerga isso dentro do mundo corporativo e sair do olhar de que, isso é para pessoas que abraçam, sei lá, eu nem gosto desse julgamento, eu adoro pessoas que abraçam. Eu adoro Sim, abraçar. eu eu adoro também. abraçar. Adoramos abraçar a Não árvore me chama aqui. duas Mas vezes. mas é como que a gente sai dos julgamentos realmente e começa a observar, e, inclusive se autorresponsabilizar pelo que a gente está sentindo, porque eventualmente um monte de conflito surge nos times, porque eu tô misturando as coisas de novo, né? Então, E é o paradigma de como usar melhor o tempo, né? Porque a partir do momento que você é multitarefa, você acaba acumulando uma série de coisas que vão ter consequências depois. Com certeza. Seja de retrabalho, seja de pensamento, de ansiedade. E aí mudar essa ótica de você investir um tempo maior em técnicas que vão te trazer presença, que vão te trazer, enfim, para não ser repetitiva, né? Todas as coisas que vocês falaram, na verdade você vai estar usando melhor o tempo. Exatamente. E Então, tem eu acho um outro que- ponto que, do ponto de vista da liderança, eu acho fundamental, que é quando você lida com outras pessoas, você precisa, ainda mais com essa responsabilidade de ser um líder, você precisa se conhecer. E não tem autoconhecimento, na minha visão de mundo, não tem uma possibilidade de um autoconhecimento profundo se você não fica com você, se você não tem esse momento com você, se você está fugindo de você o tempo inteiro, se você está fora o tempo inteiro. Então, esse tipo de prática, ele ajuda também o próprio líder a entrar em contato com as questões dele, que emergem quando ele está em interação com outra pessoa. Porque, gente, a gente sabe disso. Por melhor líder que a gente seja na nossa vida, ou melhor intenção de ser bom líder que a gente tenha, determinadas pessoas vão despertar raiva
na gente, por exemplo, né? Determinadas pessoas, determinadas situações vão despertar aquela criancinha minha ferida que não foi reconhecida e que está desejando ter reconhecimento, né? E quando isso desperta, se eu não percebo, é aquilo que eu estava falando das escolhas conscientes. Eu simplesmente reajo a isso. E se eu reajo o tempo inteiro na minha vida, eu não tenho escolha, eu não tenho autonomia de decisão daquilo que eu estou fazendo. E com isso, eu posso sofrer e quem sofre faz sofrer. E na posição de liderança, isso é um gatilho fortíssimo para todas as questões de saúde mental e bem-estar que a gente fala hoje, né? Liderança tem um papel, um impacto. Um papel social, né? Isso, um impacto muito grande Na cultura. na cultura e na saúde mental, pelo menos daquela equipe ali que É um tá com impacto ele, bem né? grande, né? Inclusive, assim, tem pesquisas que dizem que é o mesmo impacto que um cônjuge. Exatamente. Então, assim, Nossa. esse é um ponto importante. E essa questão que a Carol falou da reação, né? Na verdade, o mindfulness faz a gente respirar nesse momento, né? Faz a gente ter essa consciência de não reagir automaticamente. Então, acho que essa é a chave. Acho que essa não reação das situações que estão acontecendo ao nosso redor e escolher, que é o que você estava falando, a melhor forma de agir. Entendi. Perfeito. E meninas, agora queria entrar com vocês e assim, o que vocês sugerem ou o que vocês trazem pra gente de opções de técnica de meditação? Acho que quando vocês falaram um pouco sobre o que é meditação para vocês falaram um pouco sobre isso, mas queria que vocês trouxessem, né? Dentro daquilo que vocês já viveram, seja trabalhando, seja no dia a dia de vocês, que tipo de técnicas vocês sugerem? Vocês falaram muito do mindfulness, né? Isso. É a preferida de vocês? Eu quero entender. Então, a minha preferida, na verdade, é uma modalidade, né? Que se chama bondade amorosa. E você pode encontrar, você que está escutando aí, às vezes em inglês também, se chama Loving Kindness. Na realidade, é uma prática onde você deseja bons votos para si e para os outros. Então, Tem no YouTube da Araci, tá? Meditação da Ó. Felicidade. Pode procurar lá. e é maravilhoso, né? Porque na realidade você está praticando a presença também e você também está cultivando ali o seu bem-estar e as suas relações, as suas conexões. Então, é uma prática que, para mim, é a minha preferida. Então, automaticamente eu me sinto melhor, sabe? É como se fosse eu vou encher meu potinho da felicidade hoje, das minhas emoções positivas. É uma prática que me gera emoções positivas, que a gente sabe que é tão importante para nossa felicidade, né? Então, eu diria que essa, ó, fica a dica aí para vocês. E pra você? Eu tenho algumas preferidas, mas assim, mindfulness, sem dúvida, em termos de prática formal, é a que eu mais faço, porque a técnica do treinamento, que eu já falei, da mente, então, de estar no presente e tal, então, e pelo fato de eu dar aula, de eu trazer isso para outras pessoas, eu preciso muito praticar, então é que está mais presente. Mas ultimamente, eu faço meditação com japa, que aí é uma questão mais assim das minhas práticas espirituais até e tal. O que é japa, Carol? Japa sabe o Japamala, né? Que é tipo aquele terço da igreja sabe aquela comida católica? deliciosa que a gente podia comer quando a gente Japa, tava aqui? Não, por isso que é Não é melhor a esse gente japa. perguntar o que é. Eu tô meditando com um japa. Não, então, é como se fosse um colar de miçangas, como um terço, né? Mas são miçangas específicas. E aí você vai fazendo uns mantras a cada bolinha dessa, assim como no terço, né? Que eu acho que é mais comum das pessoas conhecerem, que a cada bolinha você vai fazendo um Pai Nosso, uma Ave Maria e tal. Repetição. No japa você vai fazendo uma repetição e aí também é um treino da mente ali para o presente. Então eu faço muito japa, mas ultimamente o meu coração está capturado pelas práticas de autocompaixão. Assim, preciso confessar. Até porque o mindfulness, ele proporciona que emerjam essas coisas, sabe? A compaixão, a bondade amorosa que a Lu falou. Porque o mindfulness puro, ele precisa vir com algo que te faça se relacionar melhor com o mundo à sua volta. Não dá pra ser essa coisa só individualista, Presente, né? Tipo, eu comigo mesmo, tá bom, mas e o mundo e tudo que tá acontecendo, Eu ia até né? falar, Cá, que uma vez, quando eu atravessei momentos de luto e na pandemia, eu não podia fazer meditação de presença, mindfulness, ou atenção plena, porque era tanto sofrimento que se eu tivesse muito no presente, eu não ia sustentar.
Então, Aí que entram as práticas de autocompaixão. Fê. Essa que é Usa de exemplo. Ai, é linda. Essa que é a beleza, na minha visão, das práticas de autocompaixão. Eu já conhecia, mas sabe aquela coisa que você ainda não tinha sentido? Uhum. E ultimamente estudando esse tema, porque é um tema que é muito caro para mim pessoalmente, mas que ao mesmo tempo, e nada é por acaso, né? Aquilo que mais a gente precisa desenvolver também é o que as pessoas que chegam até a gente mais precisam também, né? E essa questão da autocrítica, da autocobrança é muito familiar a todos nós, acredito, né? Porque é familiar na nossa cultura, né? Tem uma questão da Especialmente sociedade dentro do aí. Não, gênero é que impressionante, estamos. só eu vou deixar você completar, mas assim, Claro. a quantidade de clientes que vem com essa questão, eu quero aprender a meditar e tal, e quando você vê, na verdade, é um criticismo altíssimo, então, assim, a Exato. autocompaixão, eu diria que é um Na própria antídoto bom. prática, inclusive, né? Porque o mindfulness é esse estar Uhum. atento ao presente sem julgamento. É. Só que a primeira coisa que entra é o julgamento. Não consigo, não sei, não sou capaz, não é pra mim, né? Tô fazendo errado, tô Tô fazendo fazendo certo. errado. Exato. Então, as práticas de autocompaixão, elas têm me pegado muito nesse lugar de ser mais bondosa comigo mesma, né? De compreender o que uma das autoras principais, né, da autocompaixão fala, que é a nossa humanidade compartilhada, que é aquilo que é comum da nossa experiência como seres humanos. A gente sabe que a gente não está no mesmo barco, né? Então, cada uma está navegando aí nas A sua suas história, né? a sua história, e aí tem questões profundas sociais, culturais, econômicas e etc. Mas, como seres humanos, é natural da nossa espécie determinados tipos de sofrimento. Inclusive, o sofrimento em si, por mais que ele seja diferente entre nós, passar por experiências de dor, de fracasso, de falha, de sofrimento, é comum da nossa experiência como humanos aqui. Uhum. E a autocompaixão ela entra como esse antídoto para a autocrítica e para a autocobrança de uma maneira muito bonita. É também um treino e um exercício, porque a maior parte de nós, desde a escola, foi ensinado a competir. E a competição não tem muito espaço para compaixão, né? Compaixão at all, não só auto, né? Sim. Então, ultimamente, as práticas de autocompaixão, né, de me acolher, de compreender que o que eu tô passando faz parte, que tá tudo bem passar por isso, ajuda muito, inclusive, na ideia da gente acolher as nossas emoções, todas elas, de todos os tipos, as confortáveis e as desconfortáveis, né, Maravilhoso. da gente saber que raiva, medo, bom, divertidamente tá aí agora para educar todos nós, né, mas assim, da gente saber que isso faz parte da nossa experiência. Tem uma autora que ela disse exatamente as pessoas mais em paz, né, que mais sentem paz que eu conheço, elas conseguiram criar espaço interno para acolher tudo o que elas sentiam, sem o ai, por que você tá fazendo isso? Nossa, olha você de novo. Nath, tudo vai dar errado. Então, todos esses sensores críticos, né? E tava ouvindo também uma outra pessoa dizendo que quem tem ansiedade acha que precisa trabalhar mais a presença, né? E aí, normalmente, a gente introduz práticas de presença, mas na realidade, o que a gente vai perceber na profundidade é que a compaixão ela vai ser extremamente necessária para trazer alívio. E aí, treinar isso na meditação facilita que leve no dia a dia. E aí, eu só queria fazer um recap, que é assim, gente, meditações, né? A gente fala que tem as meditações de quietude, que são para aquietar a ruminação mental, o vucu-vucu mental. Shhh, fica quieto. A partir daí que a gente entra com meditações que podem ser de autocompaixão ou compaixão, né? Que seriam esse treino dos votos positivos e por aí vai, ou do insight, que é o Vipassana, que é outra técnica bem relevante, né? Para você conseguir perceber o que está acontecendo dentro de você, quais são os seus desconfortos e endereçar isso. E sustentar, né, as suas decisões no mundo. E por que eu tô falando também sobre essa gama de meditações? Porque tudo que a gente vai falar aqui, eu acho que é o grande diferencial do trabalho que a gente faz de meditação no corporativo, é porque tem esse embasamento técnico validado pela ciência contemplativa. E essas meditações estão aí há milhares de anos, né? Não é só para monge budista. E são sérias, né? Também porque falo isso, porque
não é, quando a gente fala de fazer uma prática de meditação, não é você ficar lá pensando o manto azul te envolvendo e agora acalmando o teu corpo. Não, existe práticas que, né, como instrutoras, a gente foi ensinada, treinada a passar para as pessoas seguindo essa técnica. Então, acho que quando eu tô colocando aqui como uma dica até assim, Sim. se vocês forem procurar práticas por aí, certifique-se que você está fazendo a partir da técnica correta, porque isso muda completamente a experiência, tá? E Fê, aproveitando, quer falar alguma coisa, Lu? Não, eu acho que só antes da gente finalizar esse tópico da autocompaixão, o que me lembrou muito, né, que a Carol falou, da experiência e tal, da nossa vida, experiência de ser humano, né? Então, o Tal Ben-Shahar, que é esse meu professor da ciência da felicidade, ele sempre fala, né? Ele fala permissão para ser humano. E isso significa o quê, né? Significa a gente entender que vai ter emoções boas, entre aspas, né? Muito entre aspas, emoções ruins, mais entre aspas ainda. Então, eu não gosto muito de rotular, mas só para ficar mais fácil da gente entender. E que tudo isso faz parte da vida, e que errar também faz parte da vida, e que acertar faz parte da vida. Então, assim, eu levo isso como um mantra hoje, sabe? Eu falo, olha, permissão para ser humano, eu tô ansiosa, não queria estar me sentindo assim, mas eu tô, né? Que entra essa aceitação. Então, assim, acho que fica também aí uma dica de mantra para levarem para a vida. E eu acredito que é algo extremamente corajoso, né? Pegando até o que a Carol falou sobre a questão da gente estar com a gente mesmo, o quão difícil é. Então, eu vejo também como corajoso, mas ao mesmo tempo Sim. também me estranha, do tipo, corajoso ser humano, como assim? É Né? porque a gente acha que a gente tem que ser perfeito, É. né? Então, assim, na verdade, acho que é entender que a imperfeição faz parte da natureza humana. E isso é extremamente importante para a nossa felicidade. Bacana. Ô Lu, eu achei maravilhoso você falar dessa forma específica, porque esse final de semana eu estava refletindo sobre isso. Eu tenho uma busca por estar na minha melhor versão, muito cruel comigo. E aí eu tenho trabalhado muito na meditação da compaixão. Mas é prática, gente. Isso não é uma coisa que você vai fazer uma vez e acabou, né? É um não. processo. Eu já estou muito melhor do que eu já fui. E é sobre essa celebração. Mas eu estava numa festa em família, amo vocês. E aí. Lá amo vem, muito, lá vem. Não, amo muito. A família é preciosa, a família é preciosa. Todas, eu acredito, pensam isso ou não, sei lá. Eu penso isso. Mas, conclusão, o meu TDAH. O que acontece? Eu estava vendo as pessoas da minha família. Foi aniversário do meu avô e eu fiz um vídeo Ele fez 80 anos. Aí eu juntei um monte de bonitinho. amigos e familiares antigos e eles tinham que contar histórias do meu avô. Cara, foi tão maravilhoso de assistir, porque assim, as pessoas são. As pessoas mais imperfeitas são as mais engraçadas, são as mais divertidas, são as mais amadas, são as mais. Não tem a ver. A sua perfeição não é o porquê as pessoas te amam, né? E eu acho que se somos, na nossa humanidade compartilhada, como o Carol falou, se somos humanos, estamos querendo amar e ser amados o tempo todo, e aí a gente cai numa armadilha que a gente acha que a gente tem que acertar para conseguir isso. E eu tenho tentado. Só que isso tá no racional, entendeu? A prática ela é para trazer a incorporação. É outra coisa. Exato. Mas eu estou treinando. E tá de parabéns. Pra Não. sentir, né? Não, e talvez essas pessoas que são as mais engraçadas, mas isso talvez sejam as que menos estão querendo agradar, Sim. as que menos estão fazendo questão de Sim. fazer o que as pessoas falam que tem Totalmente. que fazer e Exato. não E eu querem acho. alcançar essa idealização, porque é uma idealização, a perfeição, né? Totalmente, eu acho que eu ia até falar que você, com tanta experiência assim no mundo corporativo, acho que você deve ter visto isso um monte, né? Todo mundo querendo agradar e ser o melhor e acertar o tempo inteiro, e inclusive passando por cima de valores pessoais, às vezes, para conseguir uma perfeição idealizada. E no fundo isso só machuca, né? Isso só faz mal. Então, E é por isso que hoje se usa tanto a história da palavra humanizada, né? Que é polêmica pra caramba, a liderança humanizada, a cultura humanizada e tal. Que eu entendo a polêmica, né? Porque afinal, poxa, é tão óbvio, né? Mas não é, porque dentro de, assim, socialmente, de uma maneira geral, mas dentro de determinadas instituições, como as organizações privadas, especialmente, tem muito essa visão meio mecanicista do ser humano, né? Então, a gente lembrar que nós somos humanos é lembrar de uma lista de características
que nos faz humanos, né? E por isso talvez se fala tanto hoje nisso, né? Em cultura humanizada, em liderança humanizada, que é compreender um resgate dessas características humanas dentro de um ambiente que de alguma maneira tornou, assim, os comportamentos desejáveis com os comportamentos de máquina. Os Sim. comportamentos da perfeição. Exato. Isso. Inclusive, não tem nenhuma máquina perfeita, gente. Não sei vocês, mas todas as máquinas Vão que eu me relaciono dão aprendizado. problema. Elas têm aprendizado. impressoras Elas não dão fazem defeito o isso. tempo Pra inteiro. mostrar que até as máquinas não são perfeitas. E aí a gente volta, como você fala isso, sobre a questão do enfrentamento de quem a gente é. Porque num determinado momento a gente vai também buscando coisas que são da nossa autenticidade, mas que a gente não é legal o tempo todo. A gente tem as nossas armadilhas, né? Então eu acho que talvez volto de novo para a questão da coragem. Eu acho que exige muito coragem que eu Sim. não sei se as pessoas estão dispostas a encarar. Sabe? Exatamente. Gente, vocês têm E algum exemplo disso que a gente tá falando, da perfeição? Porque vocês trabalharam muito com a parte até de promoção das pessoas, se vai promover, se não vai, né? A escolha, como que era isso. Vocês têm algum exemplo em mente que elucide isso? Que inclusive pessoas que estão assumindo sua verdade ali, que estão aprendendo com os erros, talvez isso seja algo positivo, mais do que ficar tentando esconder os erros, sabe? Sim, eu acho que essa coisa de esconder os erros tem muito a ver com ética também, né? Então, muitas vezes, as pessoas estão nessa de querer ser perfeito, né? O mundo corporativo tem muitas metas, muitas coisas que você precisa atingir, etc. E às vezes as pessoas se perdem nisso, né? E eu vi já muita gente se perder nisso, pessoas talentosíssimas, mas que levadas por uma cultura de alta performance a qualquer custo, acabaram se perdendo nos limites daquilo que é permitido e não tão permitido assim ser feito para ser valorizado, reconhecido e crescer na carreira. Então, enquanto pessoas que às vezes não dão tanto resultado, né, mas que têm comportamentos pró-sociais, de colaboração e etc., se dando bem. Mas eu ainda acho que isso é um desafio, tá? Porque as organizações, de uma maneira geral, pelo menos as que eu tenho contato, tive e tenho, ainda tem muita dificuldade na hora H de sustentar a demissão, por exemplo, de uma pessoa que dá resultado. Vem um processo aí de conscientização, mas ainda é muito difícil você conseguir. Se a pessoa dá muito dinheiro para a empresa, ela tem permissão, às vezes, para fazer algumas coisas, assim, Isso ainda acontece. mais do que outro. Acontece. Acontece de formas mais explícitas, né? E talvez uma pessoa que esteja mais presente e atenta ao que está acontecendo, sai das idealizações do que é. Eu já fui uma pessoa que idealizei muito, eu era casada com algumas empresas com quem eu passei. Então, eu acho que isso. E a gente foi em algum aspecto estimulado, e eu gosto, sou uma pessoa que gosta da meta, gosta da competitividade, gosta de, né? Eu achava isso, aí agora eu tô aprendendo que nem tanto assim, eu gosto de uma outra parte. Eu gosto da comunhão, eu gosto de alguns outros elementos, né? Do vencer junto, enfim. Mas que a gente acaba, armadilhas que a gente acaba às vezes caindo quando a gente tá num grupo de pessoas que pensa assim, de forma similar. Porque quando todo grupo pensa, você acaba se adequando. Então é muito importante trabalhar a tua atenção, teu autoconhecimento, entender teus valores, teus limites, justamente para tomar a decisão quando possível, porque sabemos que ainda estamos numa realidade que nem todo mundo pode escolher, mas muitas pessoas podem talvez optar por, cara, isso daqui a longo prazo vai me corroer. Exato. Então eu vou aguentar aqui ao tempo, eu vou cumprir esse objetivo pessoal e eu vou me colocar à disposição de uma nova oportunidade, sabendo agora o que eu preciso dessa nova oportunidade. Para conseguir não ficar submisso, porque eu acho que muito é sobre também a gente se submeter e achar que aquela é a nossa única escolha, e isso é muito pesado, né? E tem a ver, Fê, de fazer isso de forma consciente, porque eu já vi pessoas, colegas de trabalho,
ajustando questões comportamentais para se ajustar, porque num determinado momento, um grupo de pessoas com os mesmos comportamentos, os tais comportamentos desejados, eram promovidas. E eu me lembro de uma conversa com um colega, um amigo, que se tornou amigo, né? A gente conversando sobre isso, e eu perguntei para ele, eu falei, mas quanto custa você deixar de ser você mesmo? Eu fiz essa pergunta para A ele. Paula é ótima. Nossa, Ele vai lembrar. Vocês entenderam Ela as tem umas perguntas? perguntas que são um tapa na cara. Exatamente. Não preciso falar mais nada depois disso, né? E aí eu lembro que na época ele falou, eu acho que é importante pro que eu preciso agora. Então, assim, olhando para aquele lado também do julgamento, porque a gente sabe que na prática é muito mais difícil, esse teu ponto de vista de que é consciente, para mim já é um começo. Uhum. Porque significa que você não tá indo com a manada, você não tá indo no automático. Para mim é o primeiro passo. Sabe? Sim. E aí depois, né, com o tempo, você É. tomando decisões conscientes em relação à tua A quem carreira. você é, né? Exato, de quem você realmente é. E é muito, voltando para a palavra coragem, né? É muito corajoso você conseguir bancar isso. Isso. Acho que esse é o grande desafio. E Como é aí- que você banca num local onde as pessoas todas são ali mais ou menos parecidas? E muito difícil, às vezes, quando você precisa daquilo, né? Que é Não, o que a Fê é falou, que muito, muita e- gente precisa. É. Agora, posso só fazer uma costura rapidinho da história da autocompaixão com isso? Claro. Porque a Fê falou assim, como seres humanos, nós queremos ser amados e pertencer. E realmente, a gente tem... Isso vem dos nossos ancestrais, inclusive, né? Mas muito disso vem da sensação de que a gente só pode obter isso de fora. Então, a gente vai para o mundo do trabalho, eu lido muito com pessoas que estão em crise com o trabalho, e a gente observa muito como que foi a ida dela para o trabalho, para o mundo do trabalho, no início lá da carreira dela, né? A gente vai muito para o mundo do trabalho buscando esse reconhecimento, esse amor do lado de fora. No outro dia eu li uma frase que eu adorei. Fala assim, a gente vai para uma relação corporativa querendo ser amado por alguém que só quer, na verdade, lucrar. Nossa. E aí, Essa é a outra. gente... A gente vai querendo ser amado demais. E não é que a gente vai acabar com isso. Vamos sou só auto- traduzir para algumas pessoas essa validação, né? O querer ser Validação, amado, a Lu, gente pode chamar de exato. validação. Exatamente, a validação. A gente vai buscando isso, a gente vai querendo isso, e tudo bem você querer pertencer em algum nível, mas se você, de alguma maneira, não se dá isso, se isso não vem de você, se você não tem esse mecanismo interno também de se preencher com isso, você vai estar o tempo inteiro Nada será dependendo. suficiente. Você vira um Dependendo do grande outro. pedinte, Do um outro. mendigo emocional. E aí, a gente vai para o trabalho se sujeitando, não só no trabalho, mas aqui a gente está nesse recorte. A gente vai para o trabalho se sujeitando a cada coisa, porque a gente não se conhece, porque a gente não se dá amor, não se dá compreensão, não se dá validação, não se compreende como imperfeito e etc. E tá o tempo inteiro olhando para o outro com aquele olhar de faminto, assim, me dá um pouco de reconhecimento, um pouco de amor, um Eu pouco de acho que validação. isso é um ponto que você está trazendo, que a gente pode relacionar aqui com a meditação, com tudo que a gente está falando, né? Exatamente isso. Para eu não me tornar esse pedinte da validação do outro, é eu praticar diariamente, né? Estar Isso. consciente das minhas próprias conquistas, dos meus próprios valores, né? E entender que eu tenho valor, independentemente do que o outro fala sobre, ou daquele reconhecimento que veio. No ambiente de trabalho, a gente precisa de reconhecimento, né? Mas Uhum. assim, eu acho que a gente trabalhar isso, que é o que você está falando, até em momentos de meditação. Eu faço isso. Às vezes eu medito e em seguida eu já escrevo. Então, assim, algo sobre mim, né? As minhas conquistas, as minhas celebrações, para celebrar também. Ah, sozinha? Às Sim. vezes sim. Então, assim, Talvez sozinha, ou primeiro, então né? com alguém, Talvez. algum amigo. Exatamente, talvez primeiro. Então, isso é importante, a gente ter essa consciência que a meditação pode trazer pra gente, né? Perfeito. E Lu, aproveitando que você falou sobre essa questão Posso da só, prática. antes da gente ir pra próxima, Vai. só um ponto. A gente Não, poderia ficar vai, aqui Fê, 5 Eu acho horas. que isso é tão importante, até uma dica para liderança, assim, né? E eu pego isso da metodologia Agile, da Scrum, que é a retrospectiva, né? Olhar para trás e que bom, que pena e que tal. Então, que bom que tais coisas aconteceram, que pena que isso daqui não saiu meio como a gente queria. Que tal se a gente fizer tal coisa e testar, né? E nos meus clientes, quando eu vou, eu queria colocar isso porque eu percebo que às vezes eu chego e eles estão assim, nossa, tá difícil e tal. E eu falo, cara, essa semana, da semana passada pra essa semana, eu percebi que vocês fizeram isso, isso e isso. Uau, parabéns.
São pequenas coisas. Uhum. É notar o que a pessoa fez. E eu não tô fazendo por superestimar, né? Fazer, nossa, olha como você... É simplesmente notar o que a pessoa entregou. E ela percebe Você tá a trazendo pra partir da tua consciência, fala. né? Exatamente. E ela fala, cara, é verdade, por que que eu tô me cobrando? Porque assim, nessa última semana eu fiz isso, isso, isso. Calma, então vamos por partes, né? E Sim. eu acho que isso é uma coisa muito preciosa dessa prática de compaixão, até uma prática realmente prática. Você colocar Não, no é dia uma a prática dia. legal, pode ser semanal, você pode fazer isso com o seu time, se você é um líder que você tá ouvindo aqui, você pode fazer isso, né? Marca uma agenda com o seu time, então, o que que deu certo pra gente essa semana? Por mais que tenha sido uma semana meio ruim, meio borocochô, talvez não tenha saído como a gente quis, mas o que que deu certo? E pra isso a gente precisa estar presente, e a gente vai vendo o nosso progresso de pouquinho em pouquinho. E fomentando o aprendizado e desenvolvimento, né? O Steven Jobs, uma vez, ele falou, eu não tô criando um time pra semana que vem a gente fazer sucesso. Eu tô pensando em longo prazo, né? Esse time que eu tô construindo é pra ali na frente a gente ser imbatível. E é claro que as impermanências acontecem, as mudanças acontecem, né? Enfim, talvez novos talentos saiam, voltem e por aí vai. Mas eu acho que se a gente consegue colocar esse mindset, essa cultura, a gente vai cuidando de gestão de conhecimento, de segurança psicológica, de questão de turnover e várias outras preocupações que são inerentes ao RH hoje, né? Com certeza. O que vocês falaram, na verdade, vocês se anteciparam já à próxima pergunta que eu Ai, ia I'm fazer. sorry. Então, assim, complementem, né? Quem quiser aí, que é como que a gente coloca, né? O que vocês têm de dica, já que a gente tá nesse recorte corporativo, o que vocês têm de dica de como a gente implementar, de como a gente conseguir trazer um pouco de técnicas meditativas pro dia a dia de times, líderes, executivos? Tá, eu acho que tem um pouco da questão da prática formal. Então, se você tem interesse em começar, acha que não é para você, e etc., comece a experimentar. A gente falou várias práticas aqui, né? Vai testando, porque nem tudo que funciona de primeira para um funciona para outro. Então, graças a Deus, hoje a gente tem, assim, muito disponível, muita coisa. Tem o YouTube da Araci aí com várias práticas cientificamente Temos comprovadas. aqui, ó, um monte de gente vai fazer sessão individual, se vocês quiserem. Ou então busque um professor, sabe? Eu acho isso muito válido. As pessoas me perguntam muito sobre aplicativos de meditação. E assim, é bom porque dá acesso, né? Então tem essa coisa da democratização que eu acho legal. Mas tem uma coisa que às vezes sozinho você não sustenta, é um hábito, é como você querer se alimentar melhor, você começa bem e você para, é como querer ir para academia, né? A gente não tem tanta motivação assim, é como estabelecer um novo hábito na sua vida. Então, para você conseguir fazer isso, é importante você pertencer, você saber o porquê, né, conativo, entender qual é a intenção que você tem com isso, o que você está buscando, porque não tem recompensa imediata, então às vezes é muito difícil a gente estar com essa coisa dopaminérgica alucinada na nossa vida, então assim, não vai ser na mesma hora que você vai ter resultado, mas você sabe por que você está fazendo isso, tem pesquisas comprovando, então eu vou me manter aqui com me lembrando sempre do porquê, do que está em jogo aqui. É minha saúde mental, é meu bem-estar, é minha liderança, é o que que é importante para mim e que eu tô sustentando a partir dessa prática, sabe? E começar aos pouquinhos, assim, não achar que você vai ser um grande meditante do dia para a noite, porque não somos. Pequenas metas. Exatamente. Inclusive, vai ter dia, gente, eu acho, mas eu diria, tenho certeza, que elas também passam por isso, que tem dia que você não consegue, você senta pra meditar e, cara, sua cabeça tá A mil. e tem 1000 coisas acontecendo. E até nesse dia o insight tá bom, eu tô assim. E a partir desse insight eu vou conseguir tomar decisões um pouco mais saudáveis do meu dia, Sim, né? a autocompaixão entrou aí, né? Tá bom, eu tô assim, a aceitação. E tá tudo bem. É porque a prática de hoje vai ser diferente da prática de amanhã e por assim vai ser sempre, Exato. né? Assim E vai ser sempre. ressignificar o conseguir. Eu costumo falar isso para meus alunos, assim, você conseguiu quando você sentou e fez. Conseguiu. Porque, às vezes, com muitos mitos e ideias, idealizações que a gente tem sobre prática, a gente acha que conseguir é parar de pensar, aquelas coisas Exato. que não é, né? Então, assim, eu sentei para meditar, mas a minha cabeça não parava. Nossa, você percebeu? Que ótimo, você Exato, conseguiu. Exatamente. Você conseguiu, fez Isso uma já prática é perfeita atenção de atenção plena. plena. Exatamente. Exatamente. Então, ressignificar esse conceito. Por isso que eu falo que o professor é importante, Sim. sabe? Porque é isso que a gente troca, essa percepção. Se você não tem Perfeito. professor,
você se frustra e vai embora. E é muito difícil sentar. Eu acho que esse é o principal ponto. As pessoas falam, eu não consigo, eu fico com preguiça, me dá ranço, aí eu também... Porque é chato, gente, vamos falar a verdade? É chato você ter que... Depois que você tá um tempo fazendo e colhendo benefício, aí você começa a achar legal, que nem academia. Agora, ou um exercício, uma prática, né, de atividade, inclusive pessoal da RIF, quem quer inserir comunidade, inserir uma prática esportiva, coloca lá a RIF Company, que eles estão arrasando nisso. É um grande parceiro. Mas eu ia falar pra vocês exatamente isso, pegar esse gancho da Carol, para o fato de você sentar e colocar 13 minutos, 5 minutos, 10 minutos, poxa, incrível. E não precisa ser chato, tem que ser legal. Então, às vezes, é entre as reuniões, ou é no almoço. Uma coisa que melhorou pra mim essa questão foi aprender a aproveitar o processo. Coisa que a gente tem dificuldade na vida como um todo, né? A gente é muito imediatista, a gente quer o resultado agora. Mas é aproveitar o processo da meditação. Então, nem que sejam 5 minutos que eu vá fazer, mas que eu vou sentir ali o que aquela prática tá me dando, né? A beleza daquela prática. E entender o que eu senti depois. Às vezes nada, mas às vezes o meu fluxo de pensamentos já reduziu. Então, eu acho que a gente fugiu até um pouco da pergunta da Paulinha, que era... Qual foi mesmo? Uma dica para o ambiente corporativo. Como implementar. Né? No ambiente corporativo. Não necessariamente, mas para pessoas que... Eu peguei o recorte, né, do corporativo que a gente tá falando, mas olhando que somos seres integrais e totalmente, não a gente não tem como deveria repartir. compartimentar isso, né? Mas para pessoas que são líderes, inclusive ou que querem empreendedores, fazer com times, né? Porque o líder, ele não é só o líder organizacional. Às vezes ele é um líder de uma família. Não, a gente é líder da própria vida também, né? Então, assim... Eu acho que, primeiro de tudo, é entender também que a gente tem essa autorresponsabilidade com o nosso bem-estar. Então, perfeito, Paulinha, o ser humano não é repartido. Então, praticar em casa, praticar com o professor, tem todos esses benefícios que a Carol trouxe, fora que você pode adaptar para você também, para o seu momento, para o que você está precisando mais. Será que é mais autocompaixão? Será que é mais presença? Então, isso com o professor te facilita. Mas eu acho que, se eu fosse trazer assim para esse recorte empresarial... Eu diria que é fazer uma bela de uma conscientização, primeiro da alta gestão, né, para entender os benefícios, os porquês e o que isso pode ajudar aquelas pessoas que estão ali. E começar a promover momentos de pausa, que é o que a gente estava falando lá no início. E colocar meditações nesse momento de pausa. Então, pausas bem curtas, de 5 minutos, 10 minutos, 5 minutos entre reuniões. Então, assim, fiz uma reunião aqui e aí eu já vou para outra, a gente faz o quê? Vai correndo, responde o WhatsApp e aí já vai para a próxima. Então, pausa. Entende o que você sentiu, né, naquela reunião? Respira, porque você já vai para outra. Então, você vai atropelando. E isso é ruim, porque... Às vezes a reunião não foi tão boa e você vai para uma outra que também pode não ser tão boa, ou pode. Então, a gente está ligado a estressores o tempo inteiro. Então, ter essa pausa no meu dia, no meu trabalho, é fundamental. Porém, eu preciso que a liderança esteja comprada com isso, né? Que entenda o porquê disso. Eu acho... Não, eu ia falar, perfeito. Inclusive, às vezes você tem autonomia dentro do seu time. Na minha época de liderança, eu criava reuniões de 45 minutos e não 1 hora. E que seja pra gente entrar, colocar um objetivo. Ó, estamos aqui pra isso. Como que a gente tem que sair dessa reunião? Logo no começo. Beleza, discutimos. Chega no ponto. Tem 15 minutos entre uma reunião e outra. Porque, gente, o tempo é precioso. E muitas vezes... O fato de não ter esse limite, esse contorno, inclusive na reunião, assim como acontece com os nossos processos internos, faz com que a gente use à toa, se machuque, ou assim, não entre no... atropele as reuniões, às vezes você sai de uma... E eu acho que não obrigar também, Fê, é importante, assim. Eu acho que a pessoa vai ver pelo exemplo, sabe? Aquele que não quer fazer, vai acabar vendo o exemplo da outra que tá fazendo. Vai ver que ela tá com mais presença, que ela tá com mais calma. E aí que eu acho que a gente, às vezes, quando a gente obriga, a pessoa já fica naquela negação. Então, é disponibilizar, né? E ser aquele exemplo. Quem quiser começar... E por 1 minuto, né? Começa por 1 minuto. Posso só fazer um parêntese muito rápido sobre isso? Senão não seria eu. Porque eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo aqui, né, podem ficar com a impressão que a meditação resolve qualquer coisa. Bom ponto. E especificamente dentro de liderança, de times, de organizações, tem um perigo disso, assim, né? Porque
Eu acho fundamental e sensacional se a gente consegue trazer. Eu mesma já trouxe, né? Quando eu trabalhava na empresa, eu trazia. Hoje eu levo para outras empresas e vou lá, guio meditação, faço tudo isso e acho maravilhoso e tá tudo certo. Mas a gente precisa entender que não é isso que salva as pessoas na Sim. saúde mental, principalmente dentro das organizações. Então, você líder que quer trazer meditação, quer melhor, está preocupado com a saúde mental e o bem-estar do seu time. Então, olhe para a meditação, acho que pode ajudar. Mas para além disso, assim, percebe, essa galera está com a remuneração certa, em dia, né? As pessoas estão sendo reconhecidas, né? Se não adianta você trazer meditação, se na reunião seguinte da meditação as pessoas vão ser maltratadas, expostas, Total. assediadas, demitidas, Sim, sim. pressionadas a serem alguma coisa que elas não são. Exato. Então, vai muito além Sim, do é que muito mais a prática, né? Quando a gente fala de saúde mental e bem-estar dentro do ambiente corporativo. de uma Obrigada, maneira Carol. geral. Precisa ter Ótimo uma ponto. coerência sistêmica Precisa, com outras ótimo. práticas, né? Exatamente. Precisa. Agora, eu Sim. acho que essa prática é uma prática de empoderamento individual. É. Porque quanto mais você tá presente, mais você percebe, inclusive, o que te faz mal. Pode andar junto, mas é ótimo a gente não medicamentalizar a Boa. meditação, exato, né? exatamente. Ela Bom é ponto, parte. Carol. Ela vai ajudar no soluções. cuidado Isso. daquele sintoma e tudo Inclusive, mais. eu queria já puxar pra gente se direcionar ao final, infelizmente ou felizmente, as coisas são como elas têm que ser. Eu ia pedir se eu estivesse assistindo em casa e quisesse acessar, né, cada uma de nós, eu queria que a gente deixasse aqui um contato e falasse como pode acessar para fazer uma sessão individual, Isso aí. certo? Seja pessoalmente Ou organizacional, organizações, exatamente. né? Para mim, a principal forma de contato é através do Instagram, Qual é que são? carol.andra.de, né, Andrade, Carol, arroba carol.andra.de. Boa, vai estar na tela aí. É a principal forma de E entrar em você, contato comigo. Lu? O meu, então, ou o Instagram ou o LinkedIn mesmo. No Instagram seria @luisaíndio e no LinkedIn Luisa Índio. E Luisa é com S, tá, gente? Maravilhoso. O meu pode ser pelo @somosaraci ou contato @souaraci.com.br. E, gente, o meu foco não é meditação, né? Mas o meu foco é liderança, são organizações, voltado aí para esse campo de educação socioemocional, @paulaleal.oficial. Maravilha. É isso aí. É a última pergunta, eu acho que era o check-out. Vamos fazer um check-out com uma frase. Então, eu convidei as minhas convidadas a trazerem uma frase A aí pressão da que ajuda elas no dia a dia. Assim, lembrando, somos todos humanos, também somos praticantes, também estamos aprendendo, né? Também ficamos ansiosos, tristes, com Uhum. raiva, né? Com frio na barriga. Com inveja. Ninguém gosta da Sim, inveja, é gente. verdade. Todo mundo sente, mas ninguém gosta dela. Que a E gente como é revela. importante ter rede de apoio também. Eu acho que isso é uma coisa que eu sempre reforço em todas as Sim. palestras, que mais importante do que não ter estressores no dia a dia, conta pra pagar, meta pra bater, é a gente ter com quem contar, é a gente ter pessoas ao nosso redor, é a gente estar presente nessas relações, porque é isso que a gente vai levar no fim, né? Então, essa frase, qual é, junto com o seu check-out, como você está saindo? O check-out, nossa, responsabilidade de começar. Falando em responsabilidade, a minha frase é sobre isso, né? Olha, Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Essa frase é de Freud e ela me pegou hoje inspirada aqui com a Lu numa conversa que a gente estava tendo. Então, a gente falou muito sobre autorresponsabilização hoje, de alguma forma, né? E eu tô saindo com um sentimento, acho que de dever cumprido, sabe? Mas assim, zero naquele lugar da idealização, mas naquele lugar de que um dos objetivos meus vindo pra cá era de curtir o bate-papo. E eu curti bastante. Então, eu saio feliz. que bom. E você, Fê? Aproveita aqui Não, o eu gancho nada, da só a Mal. última, gente. É uma ditadura. Então tá bom. Lu, vai você então, que tá na minha diagonal. Então, na realidade, a minha frase, eu trouxe uma frase total a ver com meditação. Eu vou falar ela em inglês, depois eu vou tentar traduzir ela em português de uma forma que é porque em inglês faz muito sentido, que não é bem uma frase, né, mas é human being, not human doing.
Então, tentando trazer para o português, seria Seres humanos. somos E não seres fazer. humanos. Seja Seres humano. humanos, né? E não fazedores humanos. Acho que seria isso. Pra gente se lembrar, porque a gente tá toda hora achando que a gente precisa produzir o tempo inteiro, trazer resultado o tempo inteiro. Então, que a gente lembre, né, que tá no nome da nossa espécie o ser. Então, que a gente seja. Demais. Ah, peraí, meu check-out. Ah, é. Olha como ela tá presente, gente. Então, gente, estou saindo feliz, realizada e calma também. Tô com tranquilidade no coração. A minha frase é da Christine Neff, não poderia ser diferente, né? Christine Neff é uma das maiores pesquisadoras hoje do qual tema? Autocompaixão. No caso, eu não acho que temos aquele tempo, livro até ali o é livro. dele. Inclusive dela, é né? desse livro. É desse É livro. maravilhoso Que é também. maravilhoso. Fica a Chama dica. Autocompaixão mesmo, né? Nesse livro ela fala que não há nada de errado com a imperfeição da vida se não esperarmos que ela seja perfeita. Uau! Essa frase me pegou num lugar, então quem for ver palestra minha vai estar, tá? A gente vai repetir. Porque essa frase me quero. pega nesse lugar, assim, das nossas expectativas e grande parte do nosso sofrimento, da nossa frustração, vem da maneira como a gente acha que as coisas devem ser, nossa falta de aceitação de como as coisas realmente são. Então, falo para todos e falo para mim. Maravilhoso. É um lembrete também, É um né? lembrete para mim everyday. E eu saio, gente, nutrida. Assim, para mim, cada vez mais, nesse meu processo de autoconhecimento no empreender, eu tenho certeza que estar com outras pessoas faz muito bem para mim. Muito, muito bem. Então, saio dessa conversa nutrida, feliz e até com uma certa euforia. Sinto meu coração bater um pouco mais forte, sabe? E adoro estar assim em alguns momentos. É muito bom e, às vezes, eu sinto falta de sentir isso na minha vida. Obrigada por isso, meninas. Obrigada a você. Bom, eu gosto da sabedoria popular, porque eu acho que essas frases, né, das tradições orais que são passadas de pessoas para pessoas, têm umas riquezas que se a gente for pegar. Então eu trouxe uma que é um passo de cada vez. Essa tem que estar todos os dias na minha cabeceira para eu lembrar, porque senão eu me atropelo. Então, isso tem me ajudado demais nos últimos. Eu acho que nesse último ano inteiro empreendendo, né? A gente idealiza onde a gente quer chegar, a gente está sempre com diversas pressões, porque, né, querendo ou não, se a gente não trabalha, o pataco não vem, o dinheiro não vai vir. Então, é um passo por vez, é alinhando prioridades, é lembrar do que a gente está fazendo hoje e agora, é lembrar que cada minuto importa, curtir o processo e por aí vai. Então, eu tô saindo assim, curtindo, presente, completa, inteira, no flow, né? E eu quero agradecer muito a participação de vocês, de cada uma de vocês. Vocês são muito especiais para mim. É muito bom estar com vocês sempre. E queria deixar convites também. Realmente sigam cada uma dessas empreendedoras maravilhosas, né? Sigam a Araci também, @somosaraci. Principalmente o trabalho do LinkedIn, que a gente tem feito um pouco mais focado para o corporativo, caso você tenha interesse. E lembra que Setembro Amarelo tá chegando, apoie empreendedoras. E um convite também, porque a gente vai começar um grupo de estudos sobre meditação. Verdade. Então, em breve, fiquem de olho, em breve a gente vai acabar publicando mais informações sobre isso. A ideia é que sejam é um curto período, são 3 meses, mas para quem quiser aprofundar também de uma forma mais coletiva, a gente vai estar à disposição nesse projeto. Obrigada. Acho que é isso, certo? Obrigada, meninas. meninas. Foi incrível. Vida longa o podcast bem. da Araci. É isso aí. Vida longa. Mandem sugestões de nome. Obrigada.